Beleza, pessoal? Boa noite, sejam bem-vindos aí a mais um encontro nosso 18º encontro do ciclo de palestras GAP Convida 2024, esse ciclo tão importante para a gente, que a gente está tendo a oportunidade de conversar, dialogar com gestores de unidade de conservação que estão compartilhando conosco as suas experiências, né? Como conversávamos há pouco, tem sido muito rico para a gente ter essa oportunidade de dialogar e de aproximar nós que trabalhamos mais na parte acadêmica com o dia a dia dos gestores. Hoje, muito feliz aqui, receber o Wellington Ferreira, que é do ICMBio, é gestor do Parque Nacional de Anavilhanas, né? Depois você me corrige, Wellington, se falar alguma coisa errada, mas um parque extremamente importante, do Rio Negro, do Baixo Rio Negro, né? E ele vai falar com a gente um pouco sobre desafios de gestão das unidades de conservação federais do Baixo Rio Negro. Wellington, já passo a palavra para você, fica à vontade, se quiser compartilhar aí, eu te ajudo aqui, fica à vontade. Tá certo. Eu vou tentar aqui, então, em apresentar agora. Janela ou tela cheia? A apresentação já está aberta, Wellington? Está compartilhando lá. Você está travado, acho que travou, pessoal. Travou para vocês também? Como é que está? Travou aqui a imagem do Wellington. Ele deve estar se organizando lá, pessoal. Vou aguardar mais um minutinho. É o que a gente estava falando, né, moço? Os desafios aí da acessibilidade, inclusive pela internet. Acho que ele saiu, vai entrar novamente. Ele teve que sair, exatamente. Mas esse é um desafio, né? A internet na Amazônia Você sabe que o Starlink, eu ainda não vi o Starlink funcionando, né? Não sei se na Amazônia ele funciona perfeitamente, enfim. Mas é uma possibilidade, né? As pessoas, assim, as poucas pessoas que já tiveram essa experiência disseram que é tranquilo, assim, que funciona mesmo. Beleza. O Wellington está de volta aí, Wellington? Tentar. Imagina, tanto para o bem quanto para o mal, porque a gente está vendo a questão do garimpo ilegal. Uhum. E o garimpo, a gente sabe que a comunicação tem sido feita por essa via que a gente acabou de falar. Ô, Wellington, a gente já está vendo sua apresentação, cara. Se quiser. A gente só não está te ouvindo. O Meet. Agora ligou tudo. Né? Tá tudo certo. Vai lá, fica à vontade. Obrigado. Passou aí o slide? Passou. Ótimo. Bom, pessoal, boa noite a todos. Desculpa aí os contratempos aqui técnicos. Eu me chamo Wellington Ferreira, sou aqui manauara, natural de Manaus do Amazonas, e sou analista ambiental do ICMBio. Na verdade, eu sou da época do IBAMA, né? Em 2005 eu entrei, e aí em 2007 foi criado o ICMBio e nós fomos remanejados para o novo órgão. Estou até então no ICMBio, desde a sua criação, trabalhando com gestão de unidade de conservação. Na Amazônia, também outros biomas, Mata Atlântica, o costeiro marinho, rodei um pouco aí pelo Brasil, e agora estou de volta aqui no Amazonas, na porção do Rio Negro. Eu sou geógrafo de formação, aqui pela Universidade Federal do Amazonas. Eu fiz mestrado em gestão de áreas protegidas na Amazônia, aqui no INPA, em Manaus, e depois o doutorado em geografia também, sobre governança de unidade de conservação na Amazônia. E aí tem essa interface com a academia, né, e a nossa prática, né, cotidiana da gestão de áreas protegidas também. Então, espero que a gente possa ter um momento aqui de muita conversa, né, de troca de conhecimentos, de experiências,
vou falar um pouco da experiência de gestão de áreas protegidas aqui no Baixo Rio Negro, onde estou trabalhando agora. Eu voltei para cá tem cerca de um ano, já havia trabalhado aqui por 3 anos, alguns anos atrás, e ultimamente eu estava em Roraima, trabalhei 3 anos no Monte Roraima. Tem um ano que eu voltei aqui para o Amazonas e estou aqui no ICMBio em Novo Airão. Então, a gente vai falar dessa estrutura, né, dos desafios de gestão e como é que essa experiência acontece no dia a dia aqui na ponta, como a gente costuma falar. Está todo mundo me ouvindo bem aí, certo, Magela? Está tudo certo aí com o áudio? Wellington, tá sim, desculpa aí que eu estava mexendo aqui, me atrapalhei. Bom, então, inicialmente, o território que atualmente a equipe do ICMBio em Novo Airão está fazendo a gestão é composto por 4 unidades de conservação, que é o Parque Nacional de Anavilhanas, esse grande arquipélago aqui, uma boa porção de terra firme ao sudoeste de Manaus. Você vê que Manaus ali é bem próximo, né? Tem acesso tanto rodoviário como fluvial, né? Poucas unidades aqui no Amazonas têm acesso terrestre, né? Rodoviário. Essa aqui é uma das poucas, por conta da proximidade com Manaus, e a Rebioatumã também é possível chegar ali pela 174. Então, nós temos o Parque Nacional de Anavilhanas, que é bastante conhecido, né, mundialmente, né, pela beleza cênica, né, do parque, do turismo, da proximidade aqui com Manaus. Ele foi criado inicialmente como estação ecológica, né, lá em 81, e foi recategorizado para Parque Nacional em 2008. Também temos a gestão aqui do Parque Nacional do Jaú, né, esse gigante aqui no coração da Amazônia brasileira, 1,5 milhão de hectares, de floresta tropical. Ele tem comunidades também, né, tradicionais dentro, tem inclusive um quilombo, né, tem comunidades quilombolas, com território demarcado, né, reconhecido no plano de manejo, dentro do Parque Nacional do Jaú, ali no coração do Jaú, tem o quilombo do Tambor, né. E aí eu estou apresentando as unidades, depois a gente vai falar um pouco dos desafios de gestão de cada uma. Nós também temos a reserva extrativista do Rio Nini, aqui coladinha com o Parque Nacional do Jaú. O Rio Nini, que divide aqui o parque e a Resex, ele tem comunidades, população tradicional, amazônica, que mora na margem esquerda, que está totalmente dentro da Resex, e os da margem direita, eles estão dentro do Parque Nacional, só que são considerados beneficiários da reserva extrativista. E ela, inclusive, foi criada para que as comunidades pudessem ficar do lado da Resex, teriam que atravessar o rio para fazer parte da reserva extrativista e acessar todo o arcabouço de políticas públicas, né, sociais, que eles têm direito enquanto beneficiários de reservas extrativistas, que nem sempre chega para quem mora em unidade de proteção integral, né. Bolsa Verde, por exemplo, é um caso, né, o Bolsa Verde é pago para moradores de reservas extrativistas, RDS e FLONAS, né, ainda está sendo debatido no MMA, pagamento para a população tradicional que mora dentro de unidade de proteção integral, algo que já era para ter avançado, né, mas está bem próximo. E aí tem essa história curta, né, ali da reserva do Rio Nini. Eles têm manejo de pirarucu, tem uma fábrica de castanha do Brasil que eles exportam bem dentro da reserva extrativista, então é uma reserva bem organizada, com organizações cooperativas e associações, né, que tocam a gestão. Numa reserva extrativista, o papel do ICMBio ele é secundário, né, enquanto gestor do território, ele articula políticas públicas, né, e parcerias para que as coisas aconteçam ali, mas a gestão é dos seus moradores. Da outra margem do Rio Negro, na margem esquerda, nós temos também a reserva extrativista do Baixo Rio Branco Jauaperi. Bem complexa a gestão dessa reserva extrativista, né? Porque ela passou muito tempo para ser criada, ela foi pedida em 2003, ela só foi criada em 2018. E aí, em 2018, 19, 20, 21, 22, né, o último governo, era o presidente Bolsonaro, essa parte ambiental meio que deu um apagão, né, então nada aconteceu também nessa reserva extrativista. Ela demorou tanto tempo para ser criada, e depois que foi criada, nos 4 primeiros anos de gestão dela, de existência, né, ela ainda ficou sem conselho, sem plano de manejo, né, agora que a gente fez a reunião de criação do plano de manejo, do conselho gestor dela, do conselho deliberativo, e ela tem uma interface tanto do Rio Jauaperi, que desce aqui, vindo lá da terra indígena Amiri-Atuari, como no Rio Branco, né, que vem lá de Boa Vista, ali de Roraima, que é o principal afluente da margem esquerda do Rio Negro. Tem também comunidades no Rio Negro, né, então ela é bem complexa aqui a questão territorial da Resex. Uma margem do rio é Roraima, outra margem é Amazonas, né, e pega 2 municípios também, que é Novo Airão e Rorainópolis.
e tem imensos desafios, né? Em todas essas unidades, mas aqui por ser mais recente, né, a organização social não está tão amadurecida quanto no Nini, desafios são um pouco maiores. Ela ainda não tem logomarca, eu improvisei aqui o nome da reserva extrativista. Então, nós temos 2 parques nacionais, aqui no Vairão, sob gestão, toda essa parte do Médio Rio Negro, e 2 reservas extrativistas, né? Para uma equipe bem reduzida de servidores. Vocês devem ter ouvido já muitos gestores falando isso, né? Da composição de equipe, que falta de muita gente para enormes territórios serem administrados. Aqui no mosaico do Baixo Rio Negro, nós temos essa composição de áreas protegidas. Vocês veem que a Navilhanas, aqui embaixo, ela está no coração do mosaico do Baixo Rio Negro. Ela é cercada de unidades de conservação estaduais e municipais. E aí em cima a gente tem aqui o Jaú e tem uma reserva, uma RDS aqui bem grande, do Amanã, que vem lá do Rio Chapurá, do Rio Solimões, chega até aqui no Nini. Então, essas unidades de conservação federais representam boa parte, elas somam 4 milhões e meio de hectares no total, e boa parte do mosaico do Baixo Rio Negro são as unidades de conservação geridas aqui pelo ICMBio em Novo Airão. Aqui sobre equipe, eu queria falar antes sobre essa estrutura de gestão, é importante falar sobre isso, que recentemente nós temos uma mudança no modelo de gestão de unidades de conservação no Brasil, no modelo federal, né? Isso vocês anotem para o debate, porque uma das conclusões do mestrado, levei isso para o doutorado, é que, especialmente na Amazônia, nós não temos um SNUC, um Sistema Nacional de Unidade de Conservação, conforme prevê as legislações, o Plano Nacional de Áreas Protegidas, o Plano Estratégico. Nós não temos um SNUC, nós temos um CIFUC, que é um Sistema Federal de Unidade de Conservação. O Sistema Federal ele é gerido enquanto um sistema, né? Enquanto nós não observamos essa mesma organização, esse mesmo modelo de gestão com as unidades de conservação estaduais, né, e as municipais e demais categorias de áreas protegidas. Então, essa mudança recente no modelo, vou falar rapidamente para vocês, que é uma coisa interna, parece ser do ICMBio, mas tem um impacto relevante no território. Até 2018, a gente tinha uma política de gestão, um modelo de gestão em que cada unidade de conservação dessa, o Parque Nacional do Jaú, Anavilhanas, Unini, Jauaperi, qualquer uma outra, aqui na Amazônia, tinha uma equipe própria daquela unidade. Tinha um chefe, né, um gestor, e tinha uma equipe de servidores, de analistas ambientais e técnicos para desenvolver ações de gestão desse território. Cada um cuidava da sua unidade, né, cada equipe. Então, fiscalização, pesquisa, educação ambiental, ordenamento do uso público, né, da visitação, trabalho com as comunidades tradicionais, né, de acesso a políticas públicas, licenciamento ambiental. Então, tudo aquela equipe desenvolvia dentro daquela unidade de conservação. E aí o ICMBio começou a estabelecer uma política que ele chama de nucleação, que é fazer um núcleo integrado para a gestão dessas 4 unidades de conservação. Isso se repetiu em vários outros lugares do Brasil, inclusive lugares em que as unidades são longe assim uma da outra, né? Aqui elas são Jaú e Unini é juntinho, né? Jauaperi bem próximo, Navilhanas também. E aí o que aconteceu? Resumindo, né? Nós não temos mais uma equipe por unidade de conservação. Nós temos uma equipe grande, que chama essa equipe integrada, desse núcleo de gestão integrada, que trabalha nas 4 unidades de conservação. Acho que deu para entender assim, né? Então, a pessoa que é da fiscalização do ICMBio Novo Airão, ela tem que pensar a fiscalização para as 4 unidades. Quem é do licenciamento ambiental tem que pensar para as 4 unidades. Quem cuida dos conselhos gestores, né, deliberativo e consultivo, não cuida só do Jaú, nem só de Navilhanas, tem que cuidar do conselho das 4. Então, nós temos uma equipe integrada que atua nas 4 unidades. É uma mudança no modelo de gestão, tem alguns impactos no território, a sociedade civil, inclusive, sempre reclamou disso, porque algumas unidades acabam não sendo atendidas tanto quanto outras, né, dependendo da organização interna e da quantidade de pessoas nessa equipe maior, e você perde aquela referência, né, no IBAMA, desde a época do IBAMA até antes, né, do IBDF, ICMBio, a gente sempre teve uma vinculação muito forte da figura do chefe, né, do gestor daquela unidade, né, era quase que pessoal, aquela coisa, fulano, chefe do Jaú, chefe do Anavilhanas, do Unini,
E aí a gente pede essa figura, essa referência, e isso se dilui numa equipe integrada. E trabalha com temas, com pontos focais de temas, né? O tema do conselho, da fiscalização, da pesquisa, do uso público, né? Administrativo, logística. E é assim que eu queria dar esse recado sobre essa mudança no modelo de gestão. Isso é um assunto que eu gosto muito, né? Que eu estudo, esse arranjo organizacional do Instituto, desde a época do IBAMA. E é por isso que eu acabo falando um pouco mais. Mas vamos falar dos desafios maiores de gestão. Esse, inclusive, é um deles, né? Aqui um mosaico do Baixo Rio Negro, com as unidades do ICMBio Novo Airão. Temos de equipe aqui, nós temos 9 servidores, né, 5 analistas ambientais, 2 técnicos ambientais do último concurso e 2 auxiliares administrativos, que são também servidores antigos, já estão em via de aposentadoria. É uma equipe bastante reduzida, a maioria são lá agentes temporários ambientais, aqui são servidores, né, uma equipe reduzida. E em termos de agentes temporários ambientais, nós temos bastante. 50 agentes temporários ambientais, 45 nível 1, 2 nível 2 e 3 nível 3. Já aumentou para 5, na verdade aqui nível 3, então tem 53. O que acontece com os agentes ambientais temporários? Né? É uma figura que foi criada, né, dentro da organização do ICMBio, que vem lá do brigadista. Né? A gente tinha a figura do brigadista, contratado por 6 meses, e a função essencialmente, né, combate e prevenção a incêndios florestais, nas unidades de conservação. Só que o brigadista, ele, além de combater incêndio, sempre foi um faz-tudo, né? Atuava em outras atividades de gestão dentro da unidade também. E aí isso foi sendo aprimorado para um contrato de agente temporário ambiental. Então, o agente temporário ambiental, ele aqui é distribuído cestas básicas na seca do ano passado, esse ano eles já estão fazendo esse trabalho de novo, né? Então, eles atuam no apoio à gestão, não só no fogo, né? O agente temporário pode ter o curso de brigadista, então ele é ATA, né, agente temporário ambiental e brigadista. Só que o contrato do agente temporário é de 2 anos, renovável por mais um. Então, eles passam 3 anos com a gente. Depois disso, eles têm que ficar 2 anos sem ser contratados, e aí depois podem ser contratados novamente. Foi uma coisa que o ICMBio inovou, né, com relação a isso, muito para suprir, né, a falta de servidores, né, nos locais. É um modelo até criticado, né, porque em tese leva ao inchaço, né? Hoje em dia a gente tem mais agentes temporários do que servidores efetivos, né? Poderiam falar que é para não fazer concurso público, algo do tipo. Mas os ATAs, eles são uma força de obra, né, de trabalho para a gente muito importante na gestão, no apoio à gestão hoje em dia. E eles estão aqui trabalhando conosco. Eles assinam um contrato, né? Contrato de trabalho. Eles são servidores do ICMBio, porém temporários. Em termos de estrutura, aqui as unidades, como vocês viram, são fluviais, né? São ao longo do Rio Negro. Nós temos bases flutuantes, né? 4 bases, um escritório aqui na cidade de Novo Airão, que fica a 200 quilômetros de Manaus. Temos 2 alojamentos também, um aqui e um no Parque Nacional do Jaú, e um local de atracação de embarcações aqui, que fica aqui em Novo Airão. Essa é a sede lá do Parnajaú, essa da foto maior, né? Onde nós temos os flutuantes, na frente é o escritório, atrás o alojamento de agentes temporários que ficam por lá, brigadistas, quando estão em combate a incêndios, uma base que dá apoio à fiscalização, fiscais, policiais, pesquisadores, né? E aqui atrás dá para ver até a chocadeira também do trabalho de manejo de quelônios nas praias, e lá em cima tem também um auditório em terra firme, um alojamento. Isso aqui é na foz do Rio Jaú. Dá umas 3 horas de lancha rápida saindo daqui de Novo Airão até lá. Acesso à internet é um desafio grande, né, para essas áreas remotas, né, onde nós temos essas bases em acesso em locais mais ermos aqui da Amazônia. Magela, você só me avisa do tempo aí, senão eu vou passar a noite aqui apresentando, acho, umas 30, 40 minutos, né? Então, sobre estrutura, avançando aqui na estrutura, né, um barco chamado Navilhanas, infelizmente ele sofreu um acidente. Boa parte foi uma explosão, ele queimou, né? Afundou, a gente está tentando recuperar ele. Tem um outro barquinho no Jaú que chama Corta-Água. Aqui é uma base aqui em Navilhanas, também flutuante, ela vista de cima, né? De drone, na época da cheia. Tem um jacaré lá que virou atração turística, né? 2 jacarés enormes que vai... Alguns hotéis aqui de selva de Novo Airão já tem pacotes para observar, né, esse jacaré lá, no termo de observação, não tem interação. É a mesma base, aqui a base lá de Anavilhanas, outra base de Anavilhanas também flutuante. Então, elas ficam espalhadas pelo território, né, servindo de apoio, né, logístico e de monitoramento territorial.
base do Jaú, vista de cima, né? Dá para ver que tem a parte em terra firme lá e a parte flutuante na água. Aqui o rio estava bem seco já, ó. A água chega até ali, naquela escadinha ali, e ainda seca mais um pouco. Essa amplitude da vazão aqui de cheia e seca é bem grande aqui. A gente está no segundo ano de seca histórica aqui, né? A gente quer colocar uma base de Jauaperi, lá na Resex, é a única que não tem estrutura. Vocês viram que na Navilhanas tem estrutura, Jaú e Unini. A Jauaperi, a unidade mais recente, a reserva extrativista, ainda não tem uma base flutuante lá, é algo bastante cobrado pelos moradores. Nós temos uma base aqui de Anavilhanas que está desativada, a ideia é reformar ela para levar lá para a Resex. Voltamos na questão do acesso à internet, né, nessas áreas, nós temos um contrato, né, com a Vsat, a CMBio, a Embratel, tem uma internet meio que precária, mas tem, de vez em quando ela falta. E hoje em dia está na era da Starlink, né? O ideal é termos essa internet de melhor qualidade, que é possível andar nos barcos conosco. Está até aqui a antena, né, da Telebrás aqui, ó, no flutuante. Mas o CMBio está trabalhando para conseguir um contrato grande de melhoria de acesso à internet nas bases, para se comunicar. Aqui a localização das bases, acho que é legal mostrar, né? Aqui no Novairão, ó, tem um alojamento, tem um escritório. A base flutuante lá no meio do arquipélago de Anavilhanas, a base flutuante aqui no Verão de atracação de barcos, a base do Apoaú, que fica lá em terra firme, na outra margem do Rio Negro. No Jaú tem um alojamento e um escritório, e no Rio Nini também tem. Aí a do Jauaperi, que está em vermelho, seria a que a gente vai reformar para levar para lá. Ainda é pouco, mas garante uma presença no território de proteção, de monitoramento e presença institucional. Está em pequena ali essa última base que apareceu, que ela está desativada, que é justamente era a segunda base de Anavilhanas. A gente tinha uma base em cada entrada aqui da terra firme, né, no Rio Baipendi e aqui no Rio Apoaú. E essa do Baipendi foi desativada, a ideia é que ela vai lá para o Jauaperi. Então, como desafios aqui de gestão internos, nós temos basicamente, eu vou resumir aqui, né, que é essa, em termos administrativos, né, essa reestruturação do núcleo de gestão integrada, né, quando a gente sai do modelo de ter uma equipe por cada unidade e tem uma equipe só para atuar em todas. Contratação de agentes temporários, né, também é um desafio, uma força de trabalho grande, né, muita gente dá trabalho nessa parte mesmo de RH, de contrato, né, de normas, de cumprimento de regras, desvios de conduta nesses agentes, né, apurar e tudo. Então, esse gerenciamento, né, como está aqui dos agentes temporários, é uma coisa que toma bastante tempo também. E a ambientação dos novos servidores também tem sido um desafio, porque no último concurso a Amazônia já estava com poucas pessoas já, e o último concurso veio só para a Amazônia, né, e aí supriu assim, algumas unidades com alguns servidores, para cá vieram 2 analistas, 2 técnicos, e são pessoas que não são do local ali, né, da região, né, vem do Sudeste, do Nordeste, às vezes, e aí tem alguns, nem todos, têm dificuldade de ambientação, né, tanto a adaptação ao novo local, né, um local, né, no interior da Amazônia, né, com poucos acessos, poucos recursos, né, para a vida social, né, de entretenimento, qualidade de serviços, como a ambientação ao próprio serviço público, né, a burocracia, essas coisas do dia a dia. Então, alguns servidores realmente que entram, depois pedem para sair, vão querendo ir para outros lugares. Então, esse é um desafio também grande, que é fixar pessoas na Amazônia. Isso está no radar do ICMBio, eu estou vindo agora de um encontro em Foz do Iguaçu, né, vocês devem ter ficado sabendo, encontro de gestores lá, de ter os adicionais ali, né, as gratificações, né, de locais de difícil acesso, de locais interiores da Amazônia. É uma forma, né, de manter pessoas ali. É claro que não só o dinheiro, né, mas é muito injusto, né, quem está morando no Alto Rio Negro ganhar o mesmo salário de quem mora, por exemplo, né, no litoral do Rio, né, no litoral do Nordeste, em Brasília, em locais que você tem acesso, né, a outros serviços que você é muito privado, né, no interior da Amazônia. Então, temos desafios de recursos humanos, vocês já estão acostumados com esse discurso, né? Aqui a gente tem esse desafio do núcleo de gestão integrada, que é a gente pensar como uma unidade de conservação. Eu penso em Anavilhanas, eu penso como Jaú, Parque Nacional do Jaú, mas eu tenho que agir como uma gestão integrada, né? É um outro desafio, né, de conseguir botar uma equipe para rodar nesse modelo, pensando como uma área protegida, mas agindo como um núcleo de gestão integrada, que tem que agir de forma conjunta, né, nas outras, naquela mesma unidade, mas integrado
com outros temas, né? Uma viagem de monitoramento de pesquisa, né, pode ser aproveitado para conselho, para educação ambiental, né, para manejo integrado de fogo. Tem que pensar como ONG, agir como ONG, né, pensar como um ser. Nós temos importante apoio do programa AR para as protegidas da Amazônia, né, muitas áreas protegidas aqui da Amazônia só conseguem rodar a sua gestão por conta desse apoio financeiro, né, que já foi bastante volumoso, hoje é menos, mas consegue suprir muita coisa. E aqui no verão nós temos Jaú, Anavilhanas e Unini com as três com o apoio do ARPA, né? E a Jaúperia, a RESEC, foi criada mais recente, e ela não tem ainda esse apoio financeiro. A gente faz atividades com recursos do próprio orçamento do CMBio, que são um pouco mais dificultosos de acessar, mas não impossíveis. Ainda em termos de desafio, contextualização do território, esses processos de gestão que nós temos já implementados, a foto do boto, né? Novo Airão é uma cidade conhecida aqui. Se vocês colocarem no Google Novo Airão, vai aparecer um monte de foto de gente com botos, né? Onde começou aquela história do flutuante dos botos, com a interação dos botos. Depois passou por um processo de modificação e adaptação para melhorar a experiência tanto do turista como do animal. Está voltando aqui. Então, nós estamos dentro do mosaico do Baixo Rio Negro, né? É um mosaico, a política de mosaicos, né, no Brasil prevista no SNUC, onde você tem unidades de conservação que são sobrepostas, né, justapostas ou contíguas, elas podem ser geridas como um mosaico, e a gente tem alguns mosaicos pelo Brasil. Na Amazônia tem o do Baixo Rio Negro, que está nesse mapinha que eu mostrei anteriormente também, e ele funciona muito bem, o conselho, as instituições, né, o IP, a FVA, a WCS, as da sociedade civil, como organizações das comunidades, dessas unidades de conservação, cooperativas, eles se organizam para ações conjuntas no território, para a captação de recursos. Então, o mosaico é uma estratégia de gestão que traz muitos benefícios, né? Porque traz muitas parcerias. Na RESEC do Rio Nini, especialmente, nós temos aqui o manejo da castanha, que tem uma fábrica de castanha lá dentro, eu posso mostrar fotos depois, se der tempo. E temos também o manejo do pirarucu dentro da RESEC, que o pirarucu fica um tempo, né, no ambiente natural. Eles fazem uma contagem de quantos peixes tem, o IBAMA autoriza 30% daquela cota daquele ano, eles fazem a captura e a comercialização. É uma fonte de renda importante, porque são peixes grandes, né? E no Amazonas o pirarucu está no defeso o ano inteiro, então você só consegue comprar, consumir, se for essas grandes redes, né, de alimentos, se for do manejo, ou de criação em cativeiro, que também tem algumas. A pesca esportiva é um desafio grande, porque temos uma pressão muito intensa, né? Tanto o Rio Nini quanto o Rio Jaúperia, as duas resecs que nós temos, elas são embargadas judicialmente para a pesca esportiva por conta de conflitos com empresas que exploravam os moradores, né? E aí não tinha uma repartição justa de benefícios. A justiça embargou, já faz uns 15 anos, os dois rios, e aí os protocolos de pesca esportiva, de monitoramento, né, e de repartição de benefícios, oficina com comunidades, muita coisa já foi feita. E a RESEC do Rio Nini, ela está bem próxima de ter o desembarque da pesca esportiva, para que ela aconteça de uma forma organizada. E do Jaúperi, a gente está começando ainda esse processo, é uma unidade mais recente. O ordenamento do uso público, né, também é um desafio grande aqui em Anavilhanas. Essa foto é da Praia do Iluminado, aqui, ela fica entre Novo Airão e Manaus. Então, Manaus é uma capital, né, uma metrópole aqui da Amazônia, então muita gente com embarcações, né, com iates, com navios, e acabam subindo o Rio Negro e encontram o arquipélago de Anavilhanas, que é o Parque Nacional, né? Então, fazem um uso intenso, né, dessa época de praias, de final de ano. A gente tenta cadastrar operadores de turismo, né, para ter esse feedback, também fazer esse monitoramento, né, dos visitantes nessas áreas, mas são áreas enormes, né, gigantes. Aqui ainda fotos do pirarucu, ó. A gente tem uma feira, né, aqui em Novo Airão, que é a feira do pirarucu manejado, né, que vem lá da Reserva Extrativista, a pessoal da Comaru, que é a cooperativa lá do Rio Nini, que trabalha com castanha, óleos, copaí, mandiroba, mel de abelha, produtos da biodiversidade. A feira vem uma vez ao ano, né, quando tem a despesca lá, abastece aqui a cidade e eles vendem para Manaus o restante, que é a maioria, né. Aqui sobre a pesca esportiva, voltando rapidamente, ela está embargada, né, no Rio Nini, já é uma notícia antiga, só está permitida de subsistência. No Rio Jaúperi a mesma coisa, né, a Justiça Federal foi lá e proibiu. Alguns moradores acabam sendo penalizados, né, porque é uma fonte de renda, né, importante para eles também atuarem na
pesca esportiva, mas ela traz muitos conflitos mesmo e precisa desses protocolos para que ela aconteça. Aqui uma foto de Navilhanos, inclusive, chegando no Rio Jaú ali, sobre as fiscalizações que a gente conseguiu fazer no ano passado, os autos de infração, monitoramento do território, fotos de quelônios, aqui na base, aquela base lá do Jaú, apoio policial, vou mostrar daqui a pouco para vocês, não dá para fazer a fiscalização no Rio Negro hoje em dia sem apoio policial, por causa disso aqui, ó. Alguém estava falando do garimpo, né? O garimpo, a gente não tem esse problema aqui no Rio Negro, né? Mas no garimpo, eu trabalhei em Roraima recentemente, no Alto Solimões também, na fronteira com a Colômbia, no Japurá, Jutaí, tem muito garimpo, e hoje em dia o garimpo está sendo administrado, né, junto com facções, com crime organizado, né? Então, aqui a gente não tem esse problema ainda, mas o Rio Negro é uma das principais rotas aqui ainda do tráfico de drogas, né? E a Navilhanas, o Parque Nacional, o arquipélago meio que um filtro assim, bem próximo a Manaus, né? Ele filtra tudo que vem do Rio Negro em direção à capital. E as apreensões são muitas de drogas, ó. No Igapó, muitas em quantidades grandes, né? Toneladas, 2, 4, às vezes estão na areia, estão no mato, numa canoa, dentro do barco, nas embarcações. Então, 600 quilos, 900 quilos. E aí até que a Polícia Militar do Amazonas colocou uma base, chamada Base Arpão, esse barco verde aqui grande, acima de Barcelos, no médio Rio Negro, para tentar diminuir um pouco. Já teve muitos conflitos de troca de tiros, né, no rio, e também tem a questão dos piratas, né, que fazem assaltos a embarcações, e eles têm esse conflito dos piratas com os traficantes, a polícia. E aí no meio disso nós estamos ali na fiscalização ambiental, né, no Jaú, no Navilhanas, a gente de dar de cara com essas situações aqui rotineiramente, armas e munições, operação contra piratas de rio, onde teve uma troca de tiro intensa aqui próximo ao Rio Jaú, a Foz do Jaú e do Jauaperi. Então aqui, PM e PF trocam tiros com piratas no Rio em Barcelos, é o município lá próximo ao Rio Jaú. Então é um conflito bem acirrado recentemente aqui no Rio Negro. Nós temos coisas boas também, né? O manejo de quelônios nas comunidades, e sobre os objetivos que a gente quer alcançar em termos de desafios de gestão, né, estruturar essas bases, né, esses alojamentos, ter uma infraestrutura boa para a gestão, para servir de apoio, tanto para a sociedade, para os usuários, a nossa frota náutica, né, as embarcações flutuantes estejam em boas condições e legalizadas. O escritório ainda está em via de instalação da fibra ótica e nas bases precisa de Starlink, né, não tem como fugir disso, gerenciar melhor esse corpo grande, né, de agentes temporários, priorizações na reserva extrativista lá do Jauaperi, que é o mais carente de ações de presença institucional. O voluntário da comunicação já terminou. Processo de gestão, nós temos os maiores desafios que eu posso falar assim, né, que é o desembargar a pesca no Rio Jauaperi e no Rio Nini. Os conselhos gestores, né, que é a instância de participação social na gestão de uma unidade de conservação, importantíssimo, estarem capacitados e funcionando bem. No caso, estamos 4 conselhos, né, 2 deliberativos e 2 consultivos, que tem que se reunir 2 vezes por ano, né, cada um. Então, são 8 reuniões anuais. O programa Monitora, que é o monitoramento da biodiversidade, ordenamento do uso público, esse recadastramento de operadores, esse diagnóstico dos operadores. Nós padronizamos no nosso SEI, que é o Sistema de Gestão Documental, né, as autorizações de entrada, para ter um controle, uma estatística, manter a rotina de fiscalização, fazer essa gestão documental, e gerenciar o fogo, né? A gente, além da seca extrema, sofre muito com fogo. Vocês ouviram falar na fumaça, né? Aquela nuvem de fumaça. Os rios voadores, que antes ia para o sudeste com umidade de água, agora é o rio de fumaça, né? A fumaça também chega para lá, ainda daqui. Dá para ver do espaço, né? E aí a gente tem esse desafio também de melhorar o combate e a prevenção do manejo integrado do fogo aqui nessas unidades. Aqui, para esse ano, a gente precisa alinhar isso com a equipe, instâncias do ICMBio, parceiros. O mosaico é uma importância, como que a gente almeja atacar esses desafios, né? A gente já tem trabalhado nisso, né, ao longo desse ano, que é a governança, né, dessas unidades a partir do mosaico do Baixo Rio Negro, que é um conjunto, uma rede de apoio, né, de instituições gestoras públicas, né, e da sociedade civil também, que se ajudam e se apoiam, né, na gestão dessas áreas protegidas aqui do Baixo Rio Negro. Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso, e aí a gente pode conversar. O time aqui do ICMBio, junto com os agentes temporários e brigadistas,
se inscreveu no campeonato, né? Atualmente é o atual campeão do ICMBio aqui do campeonato aqui da cidade de Novo Airão. Numa inserção bem grande aqui com a sociedade, né? Por conta do exército de agentes temporários que nós temos. Então é isso, eu fico agora à disposição de todos para a gente trocar uma conversa aqui. Wellington, muito bacana, cara. Muito, muito legal. Assim, é impressionante para a gente, né, assistir os desafios que a gestão, né, vocês enfrentam na linha de frente, sobretudo em áreas isoladas, como você comentou. Um pouco antes de você chegar, a gente estava conversando exatamente sobre isso, sobre o isolamento dessas áreas, né, que às vezes não permite acesso fácil e nem internet fácil, enfim, é tudo muito mais complicado. Você acha que esse é o principal desafio de gestão que você tem hoje? Quer dizer, e existe solução para isso? Quer dizer, o que é melhor do ponto de vista da gestão? Você facilitar o acesso ou, por outro lado, também inibir esse acesso, que também acaba inibindo atividades ilegais, né? Qual a sua percepção sobre isso? Assim, o acesso que eu falo é difícil chegar lá, né, para a gente, enquanto ICMBio, mas é um acesso que é utilizado por todos os usuários, vou dizer assim, do bem e do mal, né, tanto para quem vai fazer turismo, pesquisa, como para quem vai capturar, caçar, né, capturar quelônios, retirar madeira das ilhas. Então, o acesso, na verdade, eu falo em termos de logística, né, a gente precisa ter condições logísticas de melhor acessar esses locais, porque senão todo mundo acessa para fazer o mal, inclusive, e a gente não consegue chegar com tanta facilidade como deveria. Deveríamos ter motores potentes, equipados com internet, né, para chegar melhor, para ter um acesso melhor nessas áreas que são longínquas aqui. O território é imenso, né, como vocês perceberam. Muito bacana. Professor Múcio, da Universidade Federal de São João del Rei. Múcio, por favor, à vontade. Boa noite, Wellington, novamente. Vamos lá, vamos lá. Wellington, eu vi que você apresentou esses desafios todos, né? E eles aí na Amazônia se repetem, as questões da segurança que estão ficando cada vez mais graves, né? Isso no Rio Solimões também parece que se repete com grande frequência. Mas eu queria fazer duas perguntas mais assim específicas. Eu notei que você é geógrafo, né, como você se apresentou. Eu também, nós somos da mesma profissão, também sou geógrafo aqui da Federal de São Paulo. Pois é. E eu tenho, junto com dois colegas aqui, uma colega e um colega, a gente teve uma experiência lá na região de Tefé, nos Solimões, sobre a questão de incorporar os ribeirinhos nos mapas oficiais. A gente teve uma experiência lá que foi ir lá até visitar vários locais com ribeirinhos e mapear isso, colocar isso para eles se tornarem, para existir, porque eles não existiam. Então, a defesa civil dos municípios tinha dificuldade, né? Principalmente na esfera municipal, que eu imagino aqui, estávamos falando mais cedo, antes de você chegar, das dificuldades, das facilidades e das dificuldades da esfera municipal. Então, isso que a gente fez lá foi de grande valia, por exemplo, para a defesa civil do município. E na região existem muitos moradores ribeirinhos, nas margens. Você botou que tem uma reserva extrativista do rio Uanini, né? Eu imagino que deve ser uma população ribeirinha extensa, e essa relação, eu sei que deles terem assim, um endereço disso, né? É importante eles terem essa relação. Isso é difícil para eles estabelecer, mostrar dentro dos mapas oficiais que eles estão ali, a localização específica deles, e mostrar exatamente o que eles fazem. Eles estão ali, a questão fundiária, né? Ou seja, eles moram ali, como é que é isso? No caso aí é no Ressex, né? Como é que funciona a vida deles dentro desse ambiente, né? Que, de certa forma, tem uma certa proteção, que é diferente do Rio Negro, do Rio Solimões, onde eles estão lá
eles e Deus, mais ou menos, né? Mas que de uma que nós visitamos, por exemplo, eles tinham o título de propriedade. Eles eram proprietários de uma parte considerável da ilha de Panamim, lá no Solimões. E um outro aspecto que gostaria de saber também é se a região é afetada pelo fenômeno das terras caídas. Você falou que há uma variação muito grande, não é isso? Assim como toda a Amazônia, uma variação de vazante, de cheia, né? E essa amplitude é significativa. Na região dos Solimões, ela chega a 15 metros, às vezes, há alguns anos, e aí parece que é uma coisa semelhante aí pela imagem que você mostrou, né? E se isso afeta essas comunidades, com relação a esse fenômeno das terras caídas, e dentro das unidades de conservação, como é que vocês encaram esses aspectos? Ou seja, uma primeira pergunta, mais aspectos sociais, né, e culturais, e econômicos, e a outra pergunta mais ligados ao meio físico mesmo, ou seja, que isso acaba afetando também a dinâmica, o funcionamento, pelo menos, das regiões marginais do Rio Negro e seus afluentes. Você tem o que para falar para a gente sobre isso? Muito obrigado, professor aí, moço, pelas perguntas bem geográficas mesmo, né? Geógrafo sempre pensando, sim. Né? Não tem esse de geografia física e humana, né? A gente pensa no ambiente, nas pessoas, né? E nós no ICMBio em conservar a biodiversidade com as pessoas, né? Nos mapas, professor, eu projetei aí o mapa da reserva extrativista do Baixo Rio Branco, Jaoperi. Os mapas oficiais, que são os mapas que vêm no plano de manejo, que é o instrumento de gestão da unidade, né? No site também, a gente tem o mapeamento de todas as comunidades, né? Temos os levantamentos de quantas famílias tem em cada comunidade, isso em todas as reservas extrativistas que a gente trabalha aqui. Floresta Nacional, como tem lá em Tefé, uma fauna gigante de Tefé. Morei lá em Tefé, inclusive, também, gostava muito da cidade. Os desafios lá no Solimões são imensos também, acho que até maiores daqui, porque aqui não tem as terras caídas que tem lá. Então, sobre as comunidades ainda, né, o trabalho no ICMBio, aqui no Verão, as duas reservas extrativistas, tanto o Jaoperi, que está projetado aí, como a do Nini, tem as comunidades tradicionais, elas estão nos mapas oficiais, nós temos uma relação muito próxima, dia a dia, né, todo dia a gente recebe pessoas, a gente vai nas comunidades, né, e elas participam da gestão dessas unidades no Conselho Deliberativo, no Conselho Gestor da Resex. Nesse conselho, tem representantes de todas as comunidades, de cada uma das comunidades, inclusive mais de 50% desses conselhos precisam ser desses moradores, dessa população beneficiária da Resex. Então, eles têm um protagonismo, né, na gestão do território. Eles também estão além do plano de manejo, né, e o conselho gestor, que são os dois principais instrumentos, ferramentas de gestão, né, dessa reserva extrativista. No Parque Nacional do Jaú, nós também temos cinco comunidades, uma delas é quilombola, tem um território demarcado. Todos também estão no mapa, no plano de manejo do Parque Nacional do Jaú, que é feito de forma participativa, no mapa oficial da unidade de conservação, e também tem representantes no conselho gestor do parque. Na Vilhanas é diferente, eu estou procurando aqui o mapa, mas é o arquipélago, que não tem moradores nesse arquipélago, né, do Rio Negro, mas você tem no entorno, na margem direita e na margem esquerda, mais de 50 comunidades. Então, na beira do rio ali, você está no barranco, né, você tem um rio na frente da sua casa, né? Então, uma relação, né, secular ali, né, de relação com aquele rio, com aquele ambiente. Você pesca no parque, né, você faz uso ali do rio para tudo, né? E aí, em parque não pode ter uso direto, sempre houve esse conflito, né? Não pode fazer uso de recursos dentro de parque, né? E aí, um instrumento jurídico atualmente utilizado pelo ICMBio para compatibilizar esse direito daquela pessoa que está ali na beira do rio e que usa o rio para pescar, mas que depois aquele rio virou um parque, a gente tem feito, chamado de termos de compromisso. Um termo de compromisso em que é feito. Parece que caiu, Magela. Acho que deve ter tido problema de energia, mas ele já está entrando aí, meus. Tá. Acho que ele deve ter acabado a energia do computador dele lá. Pelo que eu vi, ele se movimentando rapidamente. Enquanto isso, olha só que interessante a resposta dele. Como que é o universo da conservação na Amazônia? Essa relação com as populações tradicionais. Isso, o Marete tinha que estar aqui hoje, né?
porque isso o Vanderlei, né? Eles gostam muito disso. Pois é, que pena. É uma dinâmica desafiadora, né? Assim, exatamente. não tem como você se isolar dessas populações, né? E elas são afetadas. Agora explica aí para o pessoal o que são terras caídas, Augusto. Vocês estão no papo geográfico aí, esquecendo que a gente aqui é de outro mundo. É um fenômeno, na verdade, geomorfológico, geológico. O Elton voltou aí, depois a gente fala sobre isso. Eu estava brincando aqui com o moço que vocês dois entraram no papo geográfico aí e não explicaram para ninguém o que são terras caídas. Aí aqui eu vou passar então para essa pergunta. Então, essa parte da participação das populações tradicionais, né, na gestão já é bem comum, em termos de compromisso, ele compatibiliza o direito, né, mesmo de quem está em unidade de proteção integral, de fazer uso de recursos, de morar ali, sem se preocupar que vai ser expulso dali, do parque, que vai ser remanejado, né, como até diz lá no SNUC. Então, hoje em dia, o ICMBio especialmente está nesse momento, né, de compatibilização de direitos em unidades que têm sobreposição com populações tradicionais, quilombola, né, indígena, outras categorias. E o Rio Negro, professor, ele é um rio antigo, né, com um leito bem encaixado, né, do cristalino das Guianas, água escura, né, água preta, esse chá, né, ou é uma Coca-Cola ou é um chá, que é da decomposição, né, das folhas que estão no Igapó. Então, tem uma curiosidade do Rio Negro, assim, que pesquisas mais recentes dos últimos assim, 15 anos têm apontado, da professora Dilce Rossetti, que, salvo engano, ela foi do INPA, do Museu Guild, depois foi para o INPE e aposentou no INPE, mas ela ainda mantém umas pesquisas. E ela mostrou que, na verdade, até 11 mil anos atrás, o Rio Solimões ele corria e chegava aí no Rio Negro, provavelmente via a região de Waimimi, Waimimi, não é isso? Não, Waimimi, e ele fluía e caía no Rio Negro. Então, não existia essa passagem de baixo, até 11 mil anos atrás, do Rio Solimões. Então, era outro sistema, né, de hidrográfico. Então, o Rio Solimões ele vinha lá de onde ele vem, né, do Peru e tal, e da Colômbia, e ele, então, seguia para o Rio Negro. Então, não existia essa conexão que tem hoje. Depois, isso foi dividido por processos. Hoje eles se encontram, né? O Negro e o Solimões, e formam na frente de Manaus. Mas antes, isso ocorria aí na região de Barcelos. Era que o Rio Negro encontrava os Solimões. Sim. Então, aqui nessa porção onde a gente atua, no Baixo Rio Negro, nós não temos esse problema de terras caídas, não afeta as populações. Elas são afetadas atualmente pela extrema seca, né? Que seca, né, os igarapés, né, o rio seca muito e ficam realmente isolados mesmo, sem acesso fluvial. Muito bacana. Eu vi no chat aí alguém da UEA, né, Universidade Estadual do Amazonas, né, falando que quanto mais longe trabalha... Foi o professor Múcio que fez o comentário. Né? Eu fiz um comentário lá sobre essa questão da remuneração. Os colegas da UEA, quanto mais longe de Manaus, maior o salário. Em Tabatinga, né? Quem está em Tabatinga tem um maior salário. Os professores que lecionam no campus de Tabatinga, eles têm o maior salário da UEA. Mas a gente sofre o mesmo problema, Wellington, porque a gente tem o Instituto Federal lá em Tabatinga também, não faz diferença nenhuma. É mesmo salário. Aí é federal, né? Aí o Estado do Amazonas, nós, a escala federal, estamos pior que a situação. Mas eu queria aproveitar, Wellington, também, para... Você tocou, durante sua apresentação, numa questão que eu acho que é extremamente importante, e a gente vem, né, Múcio, vendo isso muito nas apresentações, que é o desafio que os gestores têm de pouco pessoal, pouco recurso e tal, o que estimula muito a criatividade do gestor e também a questão das parcerias. Queria que você aprofundasse um pouquinho das parcerias que você tem aí, como vocês trabalham isso, para além do ARPA, né, que a gente já conhece bem e tal, mas principalmente com as populações locais, se tem conseguido envolver essas populações, aproveitar também para a questão do desafio da reunião dos conselhos gestores, né, que é um mundo, né, para reunir essas pessoas, deve ser um desafio gigante, né?
Então, como é que tem sido essas parcerias na sua avaliação para a gestão? É uma logística realmente hercúlea, né? Fazer uma reunião de conselho aqui na Amazônia e o custo, né, que isso tem. Mas em termos de parcerias fora o ARPA, né? O ARPA é um grande provedor, né, da parte financeira. Mas nós temos instituições, né, principalmente que atuam no âmbito do Mosaico, né? O Mosaico facilita, né, conectar essas pessoas para se ajudarem para essa colaboração em prol de ações no território. Nós temos principalmente parcerias com a sociedade civil, mas não só, né? Também desde da Secretaria de Estado do Amazonas, né, de Meio Ambiente, que é a gestora de muitas unidades de conservação aqui no Baixo Rio Negro, passando pelas prefeituras, temos uma boa relação, né, com os municípios aqui. Eles têm uma situação um pouco mais precária, mas tem coisas que eles têm mais facilidade que a gente. Agora mesmo a gente está, exemplos práticos, né, tendo que distribuir cestas básicas para os moradores das comunidades lá do Rio Nini, lá do Rio Jaoperi. E aí nós estamos sem embarcação, a prefeitura tem, mas eu tenho combustível, e aí a prefeitura tem embarcação. Então a prefeitura me empresta a embarcação e eu abasteço e levo as cestas para os moradores. Isso também acontece para conselho, né? A gente consegue os barcos, né, da prefeitura, das associações de moradores para trazer os conselheiros e a gente faz uma contrapartida, né, de combustível, de logística, de despesa, né? E vai se ajudando. Mas nós temos aqui, basicamente, atuando no Baixo Rio Negro, muito forte a atuação de longa data da FVA, né, da Fundação Vitória Amazônica, tem escritório aqui no Oveirão, né, também tem em Manaus, a marca dela é aqui o Rio Negro, né, o Jaú, o Baixo Rio Negro, outras unidades. Eles têm capitaneado muitos recursos do Fundo Amazônia, né, atualmente tem um projeto Lira, né, que o IP era o executor, junto com a FVA. O IP também é um outro grande parceiro. Na verdade, o Mosaico do Baixo Rio Negro surgiu de um projeto escrito pelo IP, né, para o FNMA, para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, lá em 2010, e foi criado o Mosaico. Então, o IP, temos a FVA. Mais recente, nós temos a figura do WCS Brasil, né, aquela outra organização que tem uma pegada muito de pesquisa científica, né, mas também de apoio a populações tradicionais, bem pontuais. Eles têm colaborado trazendo técnicos, trazendo logística, trazendo embarcação para monitoramento, estrutura para monitoramento da biodiversidade, né, principalmente. Né? Então, eu creio que realmente é uma coisa de criatividade mesmo, a gente faz muita química, muita mágica, né? muita parceria para tornar essa logística viável, né, para uma atividade, seja levar uma cesta básica, seja fazer uma reunião de conselho e atender uma demanda da comunidade, numa assembleia de moradores, né, seja para fazer uma fiscalização, levar pesquisadores, né, para fazer pesquisa, é muito importante também. E a gente está o tempo todo lidando com esses desafios e as parcerias e as colaborações têm funcionado bem aqui. Eu vejo que você no seu caso, como gestor, é um desafio assim, muito interessante. É uma experiência diária, né? Já criou cíclica. E você tem basicamente três ou quatro desafios, né, Pierre? Você lida, você tem que ter linguagens distintas para conversar com o pessoal acadêmico, né, da ciência, o pessoal de execução de projetos, que é no caso das OSCs, né, das organizações sociais, né, doadores, da sociedade civil. Você tem que discutir questões internas, né, do organograma gestor do ICMBio, burocrático, etc. E ainda ter uma linguagem para conversar com a população. Porque você tem que fazer essa tradução o tempo todo, né, para as pessoas. Uma linguagem, olha só, 4 formas distintas de ter isso tudo. Você é o ponto de amarração disso tudo. Todo mundo que vai aí dessas 4 lanças, né, tem que passar a conversar contigo e você tem que entender a linguagem de todos eles e fazer todo mundo se entender. Então, eu vejo assim, uma linguagem, a gente fica assim, muito, sinceramente, acomodado aqui no meio universitário, sabe? E uma linguagem única, né? Então, a gente acaba... Ainda bem que eu sou geógrafo, né? Ainda bem que sou geógrafo. Mas sim, os colegas, tem outros colegas de outras formações que também, né, aparecem conosco aqui nessas palestras, e eu vejo que aí na Amazônia tem um dinamismo maior, né? Um desafio muito grande, um dinamismo maior, a presença das OSCs, e das pesquisas, né, das universidades do mundo, e do mundo inteiro, inclusive, não só do Brasil.
Então, eu vejo que isso também é enriquecedor, é desafiador, enriquecedor para vocês. E as pessoas, você falou num tema aí no início, que era assim, parece que alguns vão e não se adaptam, né? Alguns colegas aí, não é isso? Vão e não se adaptam. Então, a pessoa exige isso dela, ainda tem esse outro desafio, que é se adaptar, ela tem que gostar mesmo do ambiente desse. E de crescimento, que eu imagino que você tem um crescimento profissional, né? Um crescimento como pessoa incrível. É isso? Eu imagino isso. Para quem realmente se entrega, acontece, Múcio, mas para quem vem para cá, só fez a prova, passou no concurso para ter um dinheiro, né, para pagar as contas, depois a pessoa acaba descobrindo que tem muitas outras formas de pagar suas contas e não ter que suportar a pressão de se adaptar à Amazônia, né? Então, a Amazônia, eu costumo dizer que é para poucos, assim, para quem vem e veste a camisa mesmo e consegue dar sua contribuição e ter essa experiência esplendorosa de vida que você está falando aí. Sobre parcerias ainda, Magela, eu esqueci de falar que o Múcio me lembrou, né? Aqui, como a gente está no foco aqui, né, da conservação, né, tanto das coisas boas como das ruins agora, a Amazônia é um pouco isso, né? Ela é o paraíso, né? Ou ela é o inferno, é destruição, é desmatamento, é fogo, né? Ou ela é um hotspot da biodiversidade, da sociobiodiversidade, né? A gente recebe muita gente de fora mesmo, o Serviço Florestal Americano, né? Ele tem parcerias com o ICMBio, né? O ZAD recebe e-mails do pessoal do Jardim Botânico da Inglaterra, da Suíça, não sei de onde, a gente quer ajudar vocês, aí caminha aqui para o setor diplomático e tal, mas muitas parcerias são construídas também com outros países aqui, as ações de gestão. É impressionante, né? O Múcio destacou bem essa dualidade, né? O desafio de estar aí, mas também a possibilidade de crescimento enquanto pessoa, enquanto profissão é gigantesco, né? Eu tenho ido muito à Amazônia, e na pontinha de Anavilhano, me senti meio enganado, sabe, Wellington? Com aquele pacote turístico que vende lá em Manaus, falando, pô, vai para Anavilhano, eu falei, caraca. Aí, quando eu olhei no GPS, eu não cheguei nem perto de Anavilhano. Era longe. Eu fiquei meio decepcionado, mas ainda vou te visitar aí, com certeza. Por favor, quando você vier, vou lhe buscar lá em Manaus para conhecer o arquipélago por dentro. Muito legal. Wellington, agora, a gente tem nos encontros também conversado bastante sobre a coisa do NGI, né? E você falou isso, é da época do IBAMA ainda, é isso? Eu ouvi bem? Isso. Né? Como é que você viu essa transição? Quer dizer, a principal crítica que se faz é que os NGIs afastaram os gestores da ponta, né? Do dia a dia da unidade de conservação. Por outro lado, você otimizou a gestão, mas isso já era, de certa forma, um instrumento que os mosaicos previam, né? Como é que você vê essa transição, os desafios, enfim, dos núcleos de gestão integrada? Permitir todos os acessos. Magela, eu estudei isso no mestrado e depois fiz um capítulo no doutorado sobre isso, então é um assunto que eu gosto muito, eu vou tentar falar pouco aqui, mas responder a tua pergunta de forma objetiva, né? No campo do mestrado, principalmente, e isso se confirmou depois, a principal reclamação da sociedade civil, e ela não estava errada, não estão, né? É que eles falavam assim, o ICMBio resolve um problema seu, né, de gente, de pessoal, né, em detrimento do território, né? A gente deixa de ter uma presença no território porque faz um arranjo de cargos ali, né? Inclusive, uma desculpa era essa, de arranjo de cargos, não é nem uma desculpa, é algo real mesmo, né? Você teria que ter cargos de chefia para todas as unidades. No meu caso aqui, eu teria que ter 4 chefes, né? E aí eu tenho só um, que é do NGI, para cuidar das 4 unidades. Daí você já enxuga a máquina, né? Já vai o cargo para outro lugar, né? Então, passa por esse aspecto, né, também, mas a principal reclamação, né, dos usuários do território é de que a gente se distancia realmente do território, né, com essa nucleação, e de vantagens que a gente tem em tese, é que supostamente eu poderia tornar as ações de forma integrada mais eficazes, né, e mais eficientes, né, eu poderia aproveitar várias viagens, né, com diversos multitemas ali da gestão integrada, mas isso na prática não acontece. Então, a minha percepção é de que o NGI ele tem uma boa ideia na sua concepção, porém, na prática, ele não deu certo, né? Em muitos lugares da Amazônia, poucas experiências deram certo, a maioria não deu, porque, para ele funcionar, ele tem que ter, desde o planejamento de forma integrada, né? E a execução. O que aconteceu na prática? Você dividiu essa equipe integrada em áreas temáticas, né? Fiscalização, turismo, né?
conselhos, né, e pesquisa científica, para ficar nesses 4 aqui. E aí, essas áreas começaram a se isolar, cada um faz o seu planejamento e sua execução. Então, é uma gestão isolada no núcleo de gestão integrada. Então, não tem essa integração, né, na ponta, na execução, e ele perde a sua razão de existir. E é como está sendo agora, né? Como está acontecendo agora. Principalmente quando o ARPA vai e coloca o POA, né, o plano anual ali, por área temática. Né? O NG de Roraima, por exemplo, de onde eu venho, tem um POA que não é do Parque Nacional do Monte Roraima, nem da Estação Ecológica de Maracá ou do Viruá. Ele é um POA da fiscalização, para atuar nessas unidades, o POA dos conselhos, né? Então, essas áreas vão se isolando dentro do núcleo integrado. Se ele não tiver um planejamento e uma gestão integrada realmente, com reuniões de equipe, com nivelamento o tempo todo, lá, por exemplo, a gente passava meses, um ano para reunir a equipe. Né? Isso se perde, esse objetivo dele, de ele existir, ele acaba se perdendo. Isso gerou muita reclamação, muito conflito dentro do ICMBio inteiro, né? E aí, no encontro de gestores agora em Foz do Iguaçu, semana passada, o presidente, a ministra, estava todo mundo lá, presidente do ICMBio, anunciaram uma mudança, né, nessa estrutura de cargo do ICMBio e anunciaram uma revisão nesse modelo de NGIs, então é muito provável que, muito próximo, daqui a um tempo já, alguns NGIs passem a se dividirem, né? Eu tenho, por exemplo, 4 unidades, posso ter 2 NGIs, né? Um para os parques, outro para as RESEX, né? Que não dá para ter esse modelão com essa gestão isolada. Então, alguns vão se desfazer. Então, essa reestruturação de NGIs está acontecendo nesse momento no ICMBio, capitaneado pela sede. Muito legal, Wellington. Wellington, eu não quero te cansar, mas eu queria fazer uma última pergunta, se você me permitir. Também já está bem no limite aqui. Eu não posso deixar de falar dos desafios das mudanças climáticas, das secas, do que a gente viveu, quer dizer, que nós vimos à distância e vocês viveram aí no ano passado. Queria saber de você a perspectiva para esse ano e se o ICMBio se preparou de alguma forma para tentar minimizar os impactos ou alguma ocorrência igual que do ano passado. Certo. Realmente não dá para deixar de falar nesse assunto, né? Ele tem que estar o tempo todo nas pautas, essa adaptação a essas mudanças que já são... um colega me perguntou lá no Foz do Iguaçu, mas e aí, você lá da Amazônia, como é que está? Quais são as perspectivas? Aí eu falei, não tem perspectiva, isso aí já é realidade. A gente tem que agora se adaptar a isso. Agora, todo ano é assim. A seca do ano passado foi extrema, desse ano já bateu o recorde do ano passado. Hoje mesmo eu saí no escritório, nosso escritório é de frente para o rio ali, tem uma vegetação, mas dá para ver entre ela. Eu olhei a nossa base flutuante e falei, caramba, está muito longe, a praia está enorme. Porque o rio encheu um pouquinho semana passada e agora ele já secou muito de novo. A gente chama de repiquete, né? Você sabe bem, ele enche um pouquinho e depois volta a secar. Então, a gente, em termos de preparação, não tem tido no papel, sim, né? Na burocracia, né? Tem as reuniões, os planejamentos, os preparativos, até porque tem muita cobrança do judiciário, do Ministério Público, né? Gente cobrando, e aí, vocês vão se preparar para chegar, o que vocês estão fazendo, né? Tem esses processos que chegam para responder, mas a gente não ataca, assim, de forma mais incisiva, como eu posso falar, né? Uma adaptação a isso, porque você distribuir cesta básica depois que o rio secou e isolou as comunidades, você não se preparou, né? A gente fez a mesma coisa que ano passado, levar água potável, né? A mesma coisa, né? Ter coisas estruturantes precisam começar a acontecer, né? Para que realmente nós possamos estar adaptados, principalmente as populações mais vulneráveis que sofrem com isso, que ficam isoladas com insegurança alimentar, né? E acesso a recurso hídrico, água potável. E essas são soluções até baratas, né? Hoje em dia, a gente está distribuindo uns kits que purifica a água, né? Pode estar suja quanto for, né? Mas tem lugares que nem essa água suja você tem aqui agora no Rio Negro, em muitas comunidades. Né? Então, coisas estruturantes, cisterna também não, porque passa meses aqui sem chover, né? Então, são coisas que podem ser complementares, mas a gente precisa de poços artesianos, né? Nessas comunidades, poços profundos, né? Que mesmo na seca, alguns poços profundos acabaram diminuindo a quantidade de vazão de água, né? Então, a gente precisa pensar de uma forma mais estruturante essa adaptação. Por enquanto, ela não tem acontecido, tem sido só paliativo, né? Distribuir cesta básica, levar água, trazer pessoas, resgatar animais. Então, nós ainda estamos caminhando a passos muito lentos, na minha opinião, nessa adaptação a essas mudanças. Vamos ver para o ano que vem se a gente consegue fazer coisas mais importantes, mais estruturantes.
Muito bacana, Wellington. E assim, só quem vive aí ou visita sabe, por exemplo, desse desafio, né? Porque nós estamos longe, sempre, a gente cresce com aquela imagem do mundo de água, né? Aí eu ficava imaginando, caramba, como é que alguém pode passar sede na beira do Amazonas? E aí eu vi isso, né? Lá em Tefé, lá, enfim. E é realmente impressionante, né? Por isso é tão importante a gente conhecer e ter essa oportunidade. Quero já te agradecer muito, Wellington, sua gentileza. Sei do esforço aí de um dia de trabalho. A gente tem recebido vocês aí no final do dia, depois do dia de trabalho. Então, muito obrigado. E como o Cláudio Maretti, que sempre participa com a gente, mas hoje não pôde estar, o Cláudio foi ex-presidente do ICMBio, né? Está sempre com a gente aqui. Ele sempre faz questão de enaltecer aí, e a gente ratifica sempre a importância de vocês para a sociedade brasileira, né? Então, nós somos muito gratos aí pelo trabalho que vocês fazem na linha de frente, protegendo esse patrimônio brasileiro que nem sempre é tão reconhecido como tal e tão protegido. Então, eu quero te agradecer muito pela sua atenção, pela sua gentileza e principalmente por compartilhar com a gente esses desafios de gestão aí. Deixo você à vontade para concluir suas falas, com vontade. Tá certo, eu também agradeço pelo convite, peço desculpas pelo atraso, né, pelos problemas aqui de internet. Aqui também tem isso, a internet vai e volta, e não tem Starlink ainda aqui em casa, mas vou comprar uma. E é isso, eu vejo que hoje eu tenho 18 anos, né, de gestão de áreas protegidas na Amazônia, IBAMA e ICMBio, e eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Que eu, como geógrafo, saí da universidade, fui trabalhar com isso. Eu, na verdade, queria ser professor da universidade. Eu já tinha entrado no mestrado e tudo. Aí o IBAMA vai e chamou, eu tinha feito a prova, eu vou lá, daqui a pouco eu volto para dar aula na universidade. Estou até hoje. Né? Então, uma coisa que muita gente, como eu, sou daqui da Amazônia, né, que se entrega mesmo, né? E a gente acaba... Tem gente, Magela, que coloca metas de vida associadas ao trabalho. Eu tive colegas que, não, eu só vou sair daqui quando eu fizer o plano de manejo, quando eu fizer a regulação fundiária. A minha esposa só vai casar quando a gente fizer o conselho, sabe? Então, tem muita gente ainda assim, né? Dessa minha geração, principalmente, né? 2002, 2005, os primeiros concursos do IBAMA, né? E a gente realmente tem essa dedicação, esse compromisso, e eu gosto muito, como também continuei estudando, né? Não parei, não fiquei só na burocracia, fiz o mestrado, fiz o doutorado, estudando essa gestão, essa estrutura e as formas que tem de melhorar isso, cada vez mais buscando sempre fazer o melhor. Também aprendi muito, né? Aprendo com professores, né? Com alunos, com colegas. Um dia a dia muito gratificante, né? Trabalhar para a conservação, receber pessoas, ajudar povos tradicionais e poder estar envolvido, mergulhado, né? Imerso nesse mundo. Eu realmente agradeço a oportunidade de poder levar um pouco disso, né, para outras pessoas que trabalham em outros biomas, né, que têm outras experiências. É muito bom poder levar essa mensagem. O Múcio falou muito bem. Como é que você consegue se comunicar com tanta gente diferente do mundo inteiro, né, e levar essa fala? Coisas que a gente vai aprendendo, né, Múcio, com a prática, com o dia a dia, né, e vai levando. E vou estar sempre à disposição, tá? Para quem pode passar meu e-mail, meu contato, o que vocês precisarem aqui no Rio Negro, dessas unidades de conservação aqui no Amazonas, podem entrar em contato comigo. Amanhã eu vou encontrar um pessoal da UEA aqui da Universidade do Amazonas, vem instalar mais placas aqui. Então, a parceria, a cooperação, ninguém, acho que a grande mensagem que eu deixar no final é: ninguém faz conservação sozinho, né? Não dá para fazer conservação sozinho. E é por isso que a nossa atuação tem que ser sempre pautada, né? A proteção desse patrimônio, da sociobiodiversidade, nessas parcerias e cooperações. O GAP tem feito muito isso, eu acompanho, né? Essa iniciativa é muito louvável, né? De trazer esse diálogo com gestores, experiências, né? Esse nivelamento, todo mundo saber o que acontece e como cada um fazer um pouquinho para que nós possamos estar sempre mais bem adaptados a esses novos tempos. Então, de coração, agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Então, nós que agradecemos muito e estamos à disposição também, viu? Que mesmo à distância, né, moço, que a gente puder contribuir, pode contar conosco, a nossa equipe, com o nosso time, que certamente estamos aqui muito afim de contribuir com o que for possível. Mas alguém para me recorrer aí, eu vou recorrer a vocês. Fica à vontade. Se envolver algum projeto, né? Abraço.
Valeu, isso. Múcio. Obrigado. Boa noite para todos. Obrigado, Tudo bom. Até a próxima, mais. então. Até mais. Boa noite a todos. Tchau.